Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um tema aí de estudo das nossas falas, mas antes, porém, vamos fazer a nossa prece inicial. E é assim, então, com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, nós pedimos que nós possamos aproveitar ao máximo o nosso estudo de hoje, e pedimos também a proteção e o amparo dos amigos espirituais para que nós possamos trazer a melhor palavra e que todos nós possamos compreender e nos esforçar para colocar em prática os ensinamentos que nos chegam aqui através dos livros na nossa fala de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Bom, meus amigos, vamos lá. Mais uma fala sobre o livro Emoções que Curam, tá? Dessa vez nós vamos falar sobre o capítulo 5, que fala sobre medos indicadores de crenças limitadoras, né? Eu vou me permitir fazer uma leitura rápida dos dois primeiros parágrafos aqui do livro, para que a gente possa introduzir o assunto e depois fazer os comentários aí sobre o que irmã Cidufo vem falando na própria introdução aí desse capítulo, né? O nosso tempo é curto, então nós temos que ser mais ou menos rápidos, né? Ela começa assim, o capítulo. Uma longa trajetória na possessividade gerou na nossa mente o reflexo do apego a crenças ilusórias de grandeza e importância pessoal. Então, na verdade, ela está falando sobre as nossas diversas encarnações em que nós temos uma visão ou uma ilusão de que somos, né, mais importantes ou temos mais grandeza do que na verdade temos. Aí ela continua falando assim: em decorrência dessa caminhada milenar, ou seja, durante as encarnações, quando nos dispomos a realizar uma transformação moral à luz do Evangelho do Cristo, ou seja, a nossa famosa reforma íntima, né? Nós nos deparamos, inevitavelmente, com efeitos dessa programação mental, de nos achar melhor, né? Em forma de hábitos muito enraizados no automatismo dos sentimentos, dos pensamentos. Ela continua dizendo assim: sair desse patamar interno de acreditar que somos maior do que realmente somos e ter de assumir a nossa verdadeira estatura espiritual, ou seja, a nossa condição, pode tornar-se uma travessia de dores e conflitos amargos. Esse desapego dos valores que já não nos protegem mais das ameaças de nossa sombra interior solicita cuidados fundamentais e acolhimento amoroso com nossas necessidades de melhoria, a fim de não se instalarem o desgosto e a perturbação, né? Então, o que ela quis dizer aqui nessa parte inicial do texto foi que, em função das nossas diversas encarnações, nós temos uma imagem distorcida daquilo que verdadeiramente somos. Ou a gente se acha pior do que é, ou a gente se acha muito melhor, muito mais importante. Normalmente é essa outra parte, a gente se acha muito melhor do que verdadeiramente somos, ou que nós não somos, que merecemos muito mais, né, pela nossa condição. E aí ela continua dizendo, né, que essas crenças da autoavaliação que nós temos de nós mesmos, né, elas são como pilares, né, na nossa vida mental, como se fossem vigas de uma estrutura, de uma casa, de um edifício. Quando a gente, então, resolve fazer a reforma íntima e começa a se reavaliar à luz, né, do conhecimento doutrinário, especialmente aí dos livros, a irmã trabalha muito esse tema da reforma íntima, né, isso porque nós vivemos uma época, no momento, em que já não é mais necessário estudos profundos sobre a doutrina espírita, já temos muitas informações adquiridas. É bem mais importante na fase em que nós estamos
que nós vivenciemos, né, no nosso dia a dia uma alteração nossa, ou seja, cada um de nós tem que fazer a sua própria reforma para que de fato nossa encarnação seja aproveitada e nossa melhoria exista de verdade, né, ao longo de mais uma oportunidade que nós temos aí enquanto encarnados, ok? Então ela diz que mexer nisso devido a trazermos esses conceitos durante muitas encarnações pode nos trazer muitos problemas quando a gente faz uma reforma de verdade. E um dos problemas sérios que ela faz é justamente a questão do medo, né? Ela continua falando assim numa outra parte que eu grifei aqui. O desapego às nossas convicções pode ser comparado a uma delicada cirurgia na intimidade da nossa alma, né? E traz como consequência o medo, conforme eu já havia falado. Sobretudo, o medo de perder quem achávamos que éramos, de perder personalidades ilusórias, repletas de verdades falsas sobre a vida e sobre o viver. Então, às vezes, um certo nível de importância que a gente se dá e por conta disso, às vezes a gente não se autoavalia e, como consequência, não se modifica, que podem trazer isso. E o medo de perder esse conceito da nossa importância, né? Ele pode trazer isso. Ela continua, né? E ela lembra, e aí eu faço questão também de lembrar, né? Porque algumas semanas atrás, quando eu falei sobre a introdução desse livro, a gente falava justamente sobre sentimentos que existem dentro de nós, que a princípio parecem ser sentimentos muito ruins, mas que se devidamente resolvidos ou bem administrados, eles são fundamentalmente importantes para a gente. O medo é um deles. Então, o medo, numa concepção mais adequada, ele é um sentimento, primeiro, que não pode deixar de existir, não vai deixar de existir. Segundo, ele, se bem trabalhado, ele é extremamente importante porque ele é uma energia motivadora para a gente. Quando a gente sente medo, a gente acaba tomando uma atitude para modificar, para se defender, ou seja, é uma energia motivadora de atitudes da nossa parte, né? Ela continua, então, no texto dela, né, dizendo exatamente assim: sendo o medo uma reação natural e necessária, conforme eu acabei de falar, ela não tem como a gente deixar de ter medo, entre outros sentimentos, né, que nos parecem ruins. Então, continuando, sendo o medo uma reação natural e necessária, aquilo que fazemos com ele é que pode se tornar um problema, né? Ou seja, de acordo com a forma como nós vamos lidar com esse medo é que vai poder se tornar de fato um problema, ok? Ela, obviamente, eu não posso ler o texto todo, mas ela continua, e aí uma outra parte em que ela nos traz a seguinte situação: entre as certezas que mais necessitam de reciclagem e que podem acionar o medo com bastante intensidade, estão as que são chamadas de crenças de identidade. E aí ela diz que isso né? Crenças de identidade são aquelas que criam uma percepção de valor e da estima pessoal. Ou seja, essas crenças de identidade é aquilo que a gente acredita ser e que nos dá o nosso valor. Quando a gente começa a mexer nisso durante o processo de reforma íntima, durante a possibilidade de transformação, isso pode, através desse medo, desencadear o que nós vamos chamar de autoestima baixa, né? Ou seja, a nossa autoestima começa a diminuir na sua quantidade, vamos dizer assim, né? Então, ela deixa assim: sob gerência de padrões de desvalor e de não merecimento, que muitas vezes a gente, quando começa a fazer a mexida nesses nossos valores, a gente acha que, não, eu não mereço, eu me desvalorizo bastante. Os sentimentos e pensamentos acabam aprisionando a vida psíquica e emocional no estado de baixa autoestima, ou seja, o nosso nível de autoestima vai cair bastante, né? E ela diz que esse processo da autoestima, melhor dizendo, a baixa autoestima, ela é um processo milenar. A gente traz isso já de outras encarnações, embora ela também chame a atenção que durante a nossa educação na infância, muitas vezes, dependendo da situação, essa baixa autoestima pode ser reforçada, mas que o principal é o que nós trazemos de outras
encarnações, né? Então, ela continua no texto, e aqui eu estou pensando partes do texto, né? Então ele diz assim: a necessidade compulsiva de elaborar um autoconceito superdimensionado de nós mesmos terminou por trazer um efeito contrário, levando-nos a essa sensação de menos-valia e vazio interior. Então, a gente pode observar no texto exatamente essa situação que, quando começamos a mexer, através do processo da reforma íntima, nesses valores que são necessários que nós nos autoavaliemos, eles podem nos trazer tudo isso. Em outros livros, principalmente o Reforma Íntima Sem Martírio, que é um dos primeiros, se não for o primeiro livro, da série Harmonia, que esse livro aqui que a gente está trabalhando é dessa série Harmonia, ela fala muito do alto amor e do alto perdão. Ela meio que já nos preparava para que que nós reforçássemos, né, o alto amor e o alto perdão. Porque se ou a gente não mexe nada, ou se a gente começar a nos avaliar, nós vamos descobrir muitas coisas que não são muito boas dentro de nós, todos nós, tá certo? E isso pode acabar trazendo toda essa situação de desvalor e tal. Então, o auto-perdão e o auto-amor, eles são muito importantes, porque, veja, tudo aquilo que nós já fizemos de errado, aquilo que a gente fez que não foi muito bacana, e todos nós já fizemos, né? Nesta encarnação e em outras passadas, com certeza, até porque os conceitos mudam, né? Então, muitas coisas que há 20, 30, 40 anos atrás eram tratadas como coisas normais, hoje são coisas complicadas, são coisas erradas, são coisas ruins. Então, quando a gente vai avaliar, a gente muitas vezes se encontra, nossa, eu tinha coragem de fazer disso, dessa forma e tal, e isso é muito ruim. Então, se nós não auto-perdoarmos e não tivermos o auto-amor, a gente vai cair num remorso, numa baixa autoestima muito grande, o que vai nos travar, vai nos deixar com dificuldades de continuar a nossa caminhada evolutiva na encarnação, que é importantíssimo nós aproveitarmos. Então, seria isso aí. Aí, ela então agora, dando um salto aqui no texto, mas chegando já numa parte de conclusão, né, ela traz aqui na parte mais final do texto exatamente a seguinte situação. Ela nos diz assim, na verdade ela vai propor soluções para esse problema que ela nos apresentou, né? Então ela diz assim: para tornar esse caminhar menos doloroso, caminhar da reforma íntima, da gente descobrir as coisas de dentro de nós mesmos, né? Então, para tornar esse caminhar menos doloroso e mais consciente, porque muitas vezes, quando a gente resolve, não, eu preciso me melhorar, vou fazer uma reforma íntima, começo a fazer várias autoanálises e tal. Quando eu começo a descobrir um monte de coisa que não está bacana e isso me incomoda, acaba acontecendo a baixa autoestima, podendo trazer inclusive processos de depressão, processos ruins, ou a pessoa abandona. Simplesmente ela sublima aquilo dali e continua vivendo da mesma forma como estava. Tanto uma atitude quanto a outra são ruins, porque numa atitude de trazer a baixa autoestima, depressão, isso traz sofrimento. E a gente não vê aqui exclusivamente ou só para sofrer. A gente veio aqui para aprender, enfrentar os obstáculos e aprender. Esse aprendizado muitas vezes nos trazem processos sofridos, mas nós não viemos aqui especialmente para sofrer em hipótese alguma. E você abandonar o seu processo de reforma também é um desperdício, porque o tempo não para. E aí o que acontece é que a gente está vivendo, um dia chega a data final da nossa encarnação, por um motivo ou por outro, e nós não aproveitamos esse período, né, da encarnação para evoluir. Então ela traz aqui alguns comentários que eu vou fazer aqui, justamente para como que uma espécie de proposta de solução para que o processo da nossa reforma não pare e, ao mesmo tempo, não nos traga essa depressão, esse sofrimento, essa coisa toda, ou seja, que ele seja positivo, combinando, inclusive, com aquilo que ela falou lá naquele outro capítulo da introdução,
né, na minha outra fala, dizendo que existem várias coisas dentro de nós que a princípio podem parecer ruins, mas que, se bem administradas, vão nos ajudar a evoluir. Aí ela então fala assim: para tornar esse caminhar menos doloroso e mais consciente, será necessária a descoberta de quais crenças nossos medos indicam. Cada medo pode ser um indício daquilo que devemos reciclar. E aí agora eu vou ler aqui alguns e comentar alguns desses medos. O que ela está dizendo é que, na realidade, cada situação dessa de medo, ela bem trabalhada, ela vai nos indicar justamente o que nós devemos, podemos ou devemos modificar internamente dentro de nós. Ela começa falando sobre o medo de sofrer. Aí ela diz assim: no medo de sofrer pode estar enraizada a crença de que não merecemos o prazer. Para ilustrar um pouquinho esse ponto, eu não vou poder falar todas por causa do tempo, mas esse aqui, por exemplo, é aquela história assim, de que na realidade, quando alguma coisa está dando certo na vida da gente, não vou nem falar muito isso aqui, porque está dando tão certo que, se falar alguma coisa, estraga, né? Por quê? Porque a gente tem um medo de sofrer, achando que se aquilo está dando certo, é melhor nem tocar, né? Porque se eu tocar naquilo, eu vou acabar sofrendo, aquilo vai acabar não dando certo. Então, essa poderia ser uma interpretação. Aí uma outra, ela fala assim: no medo de aproveitar as boas coisas da vida, pode estar gravada a crença de que a vida só tem valor legítimo quando as conquistas vêm pela dor e pelo sacrifício. Não, gente. Você muitas vezes trabalha e gosta muito do seu trabalho, e você, com o seu trabalho, conquista as coisas. Como você gosta muito daquele seu trabalho, não houve dor e sacrifício, houve trabalho, né? Houve realmente dedicação, mas dor e sacrifício não. Então você pode aproveitar as boas coisas da vida que foram conquistadas por direito seu, em função daquilo que você faz. O medo de experimentar romper seus limites pode abrigar-se a crença do castigo para quem não se conduz conforme padrões. Então, muitas vezes, e eu me incluo muito nisso, muitas vezes a gente não arrisca certas coisas, porque não, se eu arriscar eu posso conquistar tal coisa, mas também, se der errado, nossa, vou ser tão castigado, não tinha que ter feito aquilo, né? Então, não é bom. Esse também é um medo que limita, é um medo limitante, limita a nossa vida, né? Aí ela continua: no medo de errar, camufla-se a crença da incompetência ou do perfeccionismo. Então, esse, por exemplo, é fácil da gente exemplificar, né? Por exemplo, a gente muitas vezes deixa de fazer alguma coisa porque, se errar, ou eu não estarei sendo perfeito, né? Ou então eu sou incompetente, as pessoas vão ver eu sou incompetente. Então, a gente deixa de fazer coisas, a gente arrisca. Mas um medo que está limitando, é limitante. Não, a gente tem que ter coragem de fazer e trazer aquilo. Por exemplo, vou trazer aqui um drama, uma coisa pessoal, né, que é, por exemplo, o fato de que, para fazer aqui a nossa fala, a nossa meia palestra, né, digamos assim, eu estudo muito, leio esse capítulo inúmeras vezes, faço um resumo, procuro vídeos de pessoas que falaram sobre o mesmo tema na internet, porque eu tenho medo de errar. Na verdade, eu quero acertar, né? Mas eu tenho que vencer esse medo, chegar aqui e falar, porque senão a palestra não vai ser feita, e ela é muito importante. Se um outro amigo poderia fazer ela muito melhor, é possível, né? Mas foi dada a mim essa missão, então eu tenho que arriscar e fazer. Eu não posso me limitar pelo medo, né, de a palestra não ser muito boa, deixar de fazer a palestra. Então isso é mais um medo limitante que a gente tem que fazer. O medo de competir, por exemplo, pode estar na crença de não ser o melhor. Então você não disputa alguma coisa com alguém, porque, se você perder, você vai se arrasar, você não foi o melhor. Não. Num jogo, por exemplo, no esporte, né, sempre tem um vencedor e um ganhador. Por isso o importante é competir, você tem que disputar. Se você não faz a disputa, aí mesmo que você não ganha de jeito nenhum. No medo do desamparo, costuma se esconder a crença de que o amor alheio é mais importante que o auto-amor. Cara, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que amar o próximo e esquecer de si próprio é o mais importante, e ela se frustra. Sabe por quê? Porque ela esqueceu de si própria, e muitas vezes a pessoa não dá o retorno ao amor ou à dedicação que ela deu.
claro, a pessoa é outra pessoa. Então não dá esse retorno, nem e você se sente, essa volta para você, e você se sente extremamente infeliz. Não só porque não recebeu aquilo que você acha que deveria receber de outrem, como também você esqueceu de se amar. Então esse medo do desamparo, ele está extremamente perto disso, dessa situação. É uma crença limitante também, é acreditar de forma limitante, achar que é mais importante amar o próximo do que a você mesmo. Não, não é isso aí não, a gente tem que ter o equilíbrio, amar a nós mesmos, que é o mais importante, dedicar a importância da dedicação à nossa vida para que a nossa encarnação seja aproveitada. Quando terminar a nossa encarnação, todos os atos ocorridos ao longo dessa encarnação serão de nossa responsabilidade. Então é importante que a gente tome conta disso, né? No medo de ser quem somos, quase sempre está a crença de que ser diferente é um mal. Aí são aquelas pessoas, quase todos nós, né? Na verdade, todos esses medos aqui se incluem em quase todos nós. Mas é um medo exatamente de você ser diferente. Não, todo mundo vai de branco, aí eu vou de azul. Não, então não vou, porque alguém pode me achar diferente, né? É alguma coisa assim, e se eu for diferente eu vou ser um mal. Não, eu tenho que ser quem eu sou. Então, isso é muito importante, né? E tem mais alguns outros exemplos, mas aí vai ficar muito longo, eu já estou com o tempo mais do que estourado. E para a gente terminar, ela diz assim: diante de tais atitudes, que são esses medos e essas consequências todas, verificamos claramente a presença do egoísmo, mais uma vez, incensando ou incentivando a ideia de sermos melhor. Quando os serviços do bem e da luz, na busca do nosso progresso, apenas nos propõem a fazer o melhor que já conseguimos. Ou seja, nós somos o melhor que conseguimos e temos que tentar melhorar para amanhã, tá certo? Aí ela continua para a gente fechar. A crença lúcida e libertadora de quem segue a Jesus é ser alguém melhor hoje do que ontem e dar um passo atrás do outro na busca do aprendizado lento, gradativo, mas ininterrupto na construção de um homem novo em constante aperfeiçoamento. Então, foi muito importante entender todas essas questões dos medos para que a gente se autoanalise, estude todos esses nossos medos. É o capítulo 5 do livro Emoções que Curam, né? Procurem ver, porque ele pode nos ajudar muito ao nosso caminhar evolutivo aí do nosso dia a dia. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e muito obrigado pela atenção. E assim, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, a oportunidade de estudar essas lições que nos chegam aqui através dos livros, para que nós possamos tentar melhorar a caminhada da nossa encarnação. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Até logo.